esse mês nós estamos começando o mês Filhos de Sião. É o mês que a gente celebra o aniversário do grupo de oração, que a gente celebra a entrada no céu dos fundadores do grupo, do Monsenhor Bernardo também. E é um mês de graças especiais. Então, convidem mais pessoas, venham compartilhar com a gente essas 4 semanas do mês de novembro. Hoje é tempo de louvar a Deus. Você tem alguma coisa que você sabe no teu coração que foi muito bom e que você tem que dar graças a Deus? Se você puder, tiver essa liberdade, conte para quem está do lado uma coisa que você tem, que você fala, isso aqui eu quero louvar a Deus. O que pode ser? Pode falar aí para a pessoa do teu lado, o que você tem para louvar a Deus? Pela vida? A vida é bom. Pela família? Teus filhos, filhas, bênção também. O que mais? O que você tem aí para louvar o Senhor? Você consegue dizer rapidinho 5 coisas que você tem para louvar a Deus? Só 5, é muito fácil, não é? Temos muitas coisas para louvar a Deus. E hoje é um tempo de louvar a Deus. Eu te louvo, Senhor, porque você se dignou a se manifestar a nós, homens e mulheres que não somos merecedores, mas você nos escolheu para se manifestar. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque confio que tens para a vida de cada um dias de bênção e dias de glória. Eu te louvo, Senhor, porque tu não abres a mão de estar conosco e de nos sustentar. Eu te louvo, Senhor, porque tu podes nos inspirar e nos dar, Senhor, discernimento para as nossas vidas. Louvo o Senhor pelo discernimento. Muita gente aqui precisa de discernimento e o Senhor pode dar discernimento. E é bom você já louvar. Lembra daquele texto que diz, quando pedirdes a Deus, não duvide e agradeça a Deus na certeza de que já tendes recebido. Então quando você pede, você já sai agradecendo. Se você acredita, já sai agradecendo. Então agradeça a Deus agora por bênçãos que você tem pedido e que hoje pode ser que isso mude a sua vida. Eu te louvo, Senhor, também por toda a criatividade. Você sabe que o Espírito Santo é criador. E Ele pode te inspirar caminhos que você nunca imaginou. Abrir portas que você nunca pensou. Eu quero louvar a Deus porque Ele pode derrubar as muralhas que o diabo levanta nas nossas vidas, querendo fazer com que a gente não progrida, não vá para frente. Eu quero louvar a Deus pelas curas que Ele pode fazer, pelas graças que Ele vai derramar. Eu te louvo, Senhor, pela sabedoria que Tu estás derramando em nossos corações. Eu te louvo, Senhor, porque você tem caminhos que nós desconhecemos, mas é sábio, Senhor. Eu te louvo e te bendigo, Senhor. E para te louvar, Senhor, eu peço que o Teu Espírito venha habitar em nós, Senhor. Eu quero te louvar, Senhor, com toda a unção e com toda a força que só o Espírito Santo pode fazer. Então louva em mim, Espírito Santo. Fala com o Espírito Santo, Ele é Deus. Você pode falar com Deus Pai, você pode falar com Deus Filho, você pode falar com Deus Espírito Santo. É um só Deus, é a Trindade, mas são pessoas distintas. Fala para o Espírito Santo, vem louvar dentro de mim. Eu quero te louvar pelas bênçãos que eu vou receber. Há pessoas que vieram hoje pedindo saúde. Louvo o Senhor, porque o Senhor pode lhe conceder essa graça. Tem pessoas que estão vindo aqui para rezar de forma especial por outras pessoas. Fala, Senhor, eu sei que Tu vais alcançá-la pela minha oração. Eu te louvo, Senhor. Manda Teu Espírito, sopra, Senhor. Põe a mão na sua cabeça e pede para o Espírito Santo te inundar. Pede para o Espírito Santo rasgar o céu e entrar com toda a força na sua vida. Autoriza que essa força divina venha e haja sobre você e sobre toda a tua história. Seja um tempo de cura, de libertação e de impulsionamento. Todas as amarras que Satanás vai colocando em nossos braços, em nossa mente, em nossas pernas, que nos mantém algemados, presos, que o Espírito de Deus agora quebre as correntes, como quebrou as correntes de Pedro na prisão e o levou para fora. Senhor, nós pedimos que seja agora um tempo novo,
O Espírito Santo tem poder de abrir as nossas vidas para um tempo novo. Fale para o Espírito Santo, me dá um tempo novo. Abre agora as coisas para a minha vida, para a minha casa, para meu trabalho. Abre, Espírito Santo, para os sonhos que tu queres colocar no meu coração. Abre, Espírito Santo. Todas os contatos que Jesus teve narrados no Evangelho são extremamente importantes, porque Jesus viveu 33 anos. E aqueles que foram narrados, provavelmente o primeiro dos manuscritos, provavelmente de Marcos, ou de historinhas que escreveram e que Marcos juntou para escrever. Depois Mateus, já tentando dar um caminhar das histórias, e João no final, Lucas com uma cronologia. E todos eles citam aquele homem cobrador de impostos que convida Jesus para ir para sua casa. E o que eu olho para aquele episódio, ele tinha fé? Não sei. Tinha curiosidade? Provavelmente. Mas uma coisa é certa, aquele homem que tinha uma condição econômica e de destaque, poderia ter usado outras maneiras para se encontrar com Jesus. Mas o que ele fez foi correr e subir numa árvore. Isso me dá uma ideia clara de que todos os esforços de virem atrás de Jesus não são em vão. Quem consegue sair para ir atrás de Jesus, ter coragem de ir atrás para Jesus, tenha certeza, ele vai entrar na sua casa e ele vai fazer diferença na sua vida. Eu acho que já sugeri para vocês verem o testemunho do Padre Douglas, tem no YouTube. E quando ele desce para ir a convite de todo mundo no ginásio, ele não tinha certeza absoluta do que ele queria, mas ele achava que precisava dar um passo. Você está aqui hoje no mês Filhos de Sião, vocês que não puderam vir estão nos acompanhando no Facebook, no YouTube. É preciso dar um passo e dizer: Senhor, eu estou aqui, o resto agora faz você. Mesmo que você não entenda tudo, não sinta todas as coisas, é um passo que faz muita diferença. Se era baixinho, subiu na árvore. Aquela mulher atropelou todo mundo para tocar na orla do manto de Jesus. O cego se levantou e ficou gritando até mandarem ele calar a boca. O leproso se descolou dos outros para chegar perto de Jesus. O centurião correu atrás de Jesus e disse que ele nem precisava ir para sua casa, bastava ele ordenar que o servo seria curado. Aquele pai não desistiu quando todo mundo disse que a filha já estava morta e continuou importunando Jesus para que fosse até a sua casa. Nenhum deles saiu sem a bênção. Isso é uma lição. E é uma lição para nós aqui, que viemos hoje, no primeiro dia do mês Filhos de Sião, mas é uma lição para a vida da gente. Quem vai atrás dele, quem tem coragem de se lançar, não sai sem a bênção. Senhor, eu estou aqui e eu não quero ficar sem essa bênção. Senhor, eu estou aqui e os esforços que faço são ridículos, mas eu acredito que eu não sairei sem que você me abençoe, Senhor. Fale para Jesus, tome posse disso, peça a graça para pedir esse milagre. É preciso que nós saibamos que milagre nós queremos. Às vezes é difícil mesmo, porque a gente às vezes quer coisas que nem é bom para nós. Mas uma coisa é
certa. Se eu não pedir, Ele não pode me dar. Então, nesse momento, fala com o Senhor quais milagres que você vem durante todo essa campanha para pedir para você. Um milagre, às vezes, que até você se sente constrangido, quando ele é um milagre na tua vida afetiva, quando é um milagre na tua vida profissional. Mas pede o milagre. Pede o milagre também para o Senhor, por aquilo que você não enxerga, mas que você sabe que Ele vai saber escolher e conduzir. Precisamos desse milagre, Senhor. Precisamos que você conduza. Precisamos que você nos prepare. Senhor, se esse é o mês desses milagres, é dele que nós vamos pedir, Senhor. Porque afinal, Senhor, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. E se tudo é teu, se tudo é do Pai, Ele vai cuidar de nos dar tudo o que precisamos. É palavra de Jesus. O Pai sabe do que vocês precisam. O Pai vos dará o que vocês precisam. Então, Senhor, eu quero tomar posse, porque tudo é teu. Então eu quero, Senhor, receber daquilo que tudo é teu. Eu quero receber. Fala com o Senhor, Senhor, eu quero. Porque se preparaste para mim estas riquezas e estas bênçãos, eu quero recebê-las, Senhor. As espirituais, as emocionais, as da alma, as da mente, todas elas. Importante, hoje eu resolvi, como primeiro tema do nosso mês Filhos de Sião, e com o tema que a gente discerniu, que é pedindo milagres pela intercessão dos santos, eu ia hoje primeiro falar sobre quem é o intercessor, o que é a intercessão, o que na palavra de Deus significa santos, mas acabei sentindo no meu coração de falar, mesmo que seja muito próximo da versão popular da intercessão dos santos, mas eu resolvi falar disso. E muita gente não sabe, porque muitas coisas ficam confusas pelo uso inadequado da palavra de Deus, muitas vezes por pessoas com muito boa intenção. E eu queria que a gente pudesse entender isso. Intercessão é diferente de mediação. Muitas vezes a gente fala assim: eu vou ser o intercessor, eu me coloco entre Deus e as pessoas para ser o intercessor. Quando a gente fala isso de forma como uma comparação, como uma alegoria, tem sentido. Mas na teologia não, porque só tem um mediador. A carta de São Paulo a Timóteo deixa muito claro, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer: há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo Senhor. Ninguém vai para o céu se não for por meio dele. E isso é muito importante, porque não tem outro jeito de você ir para o céu. Não tem outro jeito. Só tem um jeito: é passar por Jesus Cristo. É aceitar o que Ele realizou na cruz como missão. Mas eu acho tão bonito quando aquelas religiões que imaginam que as pessoas vão voltar e vão amar de novo nesse mundo os seus amores que não tiveram para fazer. É tão bonito. É bonito, é uma teoria linda, mas não é verdade. Só há um mediador, só tem um jeito de ir para o céu, e é passar por Jesus Cristo. Eu acho tão bonito aquelas frases bonitas que diz que eu vou chegar num estado espiritual do nirvana, e aí eu vou me dissolver no universo e vou fazer parte das flores de tudo, e a unidade vai me fazer ficar maravilhoso. Mas não é verdade. É uma fé. Só há um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo.
eu acho tão bacana, assim, porque a Bíblia fala tanto dos judeus, então viver os mandamentos, os 380 mandamentos favoráveis e 380, é um pouquinho mais, que não se deve fazer, e aí eu vou para o céu. Meu Deus, eu não vou nem conseguir lembrar dos 380, é muita coisa para mim. Para ir mesmo para o céu, tem um mediador, e é Jesus Cristo. Então, quando a gente está falando entre o intercessor da salvação, só tem Ele, é Jesus. Eu quero dizer para todos vocês, ou aceitam Jesus, ou quando tudo terminar, ou na sua segunda vinda, ou quando você morrer, alguma coisa vai acontecer, e aí você vai descobrir se eu estava certo ou se eu estava errado. Eu acho que é melhor você apostar no que eu estou falando. Não é? Eu até brinco com algumas pessoas que gostam de outras religiões, eu falo, se você estiver certo, não tem problema, porque o Espírito Santo vai agir em mim, e aí eu volto para essa terra e vivo mais as outras vidas. Agora, se eu estiver certo e você estiver errado, você perdeu a tua chance. Então, aproveita para seguir a minha, que ela é mais garantido de que você, as outras ainda você depois, se eu estiver errado, a chance vai existir. Agora, se eu estiver certo, você só tem essa. E é nesse mundo. Por que eu estou falando isso? Para a gente poder entender o que é intercessão e o que é mediação. São palavras do grego diferentes. E aí, muita gente que não gosta da intercessão, costuma desvalorizar a intercessão, porque só quer falar da mediação. E aí falam, não adianta você pedir intercessão, só Jesus é o que leva para o céu, porque só Ele é o mediador. Mas a intercessão é completamente bíblica. Primeiro, eu vou gastar um pouquinho de tempo, mas é porque é importante. Eu achei tão simpático que, tanto na carta de São Paulo aos Romanos, na carta de São Paulo aos Hebreus e na carta aos Coríntios, todos é no capítulo 12 que a gente encontra a mesma coisa. É uma coincidência, né? É uma coincidência incrível, porque os capítulos e os versículos foram feitos bem depois, mas ficou exatamente no capítulo 12. Se você quiser pegar, eu vou pegar primeiro o capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Quiser pegar, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Quem quiser pegar para acompanhar, acompanha. Se não, você só escuta, depois você pega em casa. Com efeito, o corpo é um, e não obstante, tem muitos membros. Mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo, pois fomos todos batizados num só Espírito, para ser um só corpo. Judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, mas eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Mão não sou. E se a orelha disser, olho eu não sou, logo não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria a audição? Se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs cada membro no corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti, nem tampouco pode a cabeça dizer ao pé, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários, e aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo são os que cercamos com maior honra. Peguei primeiro esse texto para poder dizer para vocês, há um só mediador, mas nós todos estamos no mesmo time da família de Deus. Você pode não gostar de mim na família de Deus, mas eu estou lá, eu sou o dedão. Você pode ser um maravilhoso olho, mas eu sou o dedão, e se eu doer, vai sair lágrima de você. Teu olho vai sair lágrima se o meu dedo doer. Então, quando nós falamos de intercessão,
a gente entende de que da minha oração depende ajudar todo o corpo que faz parte da família de Deus. Vou pegar Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 5. Vou pegar o versículo 4. Pois assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo, nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros, tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada. E assim por diante ele vai falando dos dons. Quer dizer, nós não temos escapatória. Precisamos rezar uns pelos outros. Estão entendendo? E você sabe por que você precisa rezar por mim? Porque se eu estiver mal, você está mal. E eu preciso rezar por você, porque se você está mal, eu vou acabar mal. Então eu não vivo sozinho. Nós todos estamos nesse mesmo caminho. Vou pegar Hebreus, só para me mostrar também no capítulo 12. Hebreus 12, versículo 1. Portanto, também nós, com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto. Todos estes textos, e aí eu quero pegar o que São Paulo vai falando em todo lugar. Rezem por mim, rezem porque eu vou pregar não sei aonde, rezai por todos da família do fulano, rezem pela família do ciclano. Deu para entender que a gente tudo faz parte de uma coisa só? Deu para entender? Deu? Fala aí para a pessoa do lado. Não sei se para o bem ou para o mal, mas você faz parte. Faz parte. Tem uns mais bonitos, uns mais feios, mas faz parte. Segundo, nós temos uma missão de intercessores, porque nós precisamos que todo mundo fique bem, porque eu só vou ficar bem quando todo mundo ficar bem, e eu só posso ajudar você com oração. E aí eu quero entrar numa coisa fantástica. Quem morre com Jesus, quem morre na graça de Deus, fica morto? Fica morto? Não. Ora, fica mais vivo que nós. Quem morre na graça de Deus fica mais vivo que nós. É muito difícil isso. É muito difícil a gente, quando perde alguém que morreu na graça, e que você tem certeza que está na graça, você ficar feliz. Mas devia. A palavra de Deus diz que é para ficar feliz. É que é difícil mesmo. Porque você fica pensando na perda, você fica pensando que não vai mais ver a pessoa, que não vai mais conviver com ela, e isso é doído, não é? Mas não vai ver por quanto tempo? Só se você não fizer da parte para também ir para o mesmo lugar. Então, quando nós perdemos alguém, se nós tivéssemos a fé de fato, como o Evangelho nos manda, a gente devia falar, está melhor que nós. Vocês já ouviram isso, né? E não é que está melhor porque estava doente e agora não está mais sentindo dor. Está melhor porque vai para o céu. E aí eu pergunto, se essa pessoa está mais viva do que nós, ela parou de olhar para o dedão que tem que viver aqui nessa terra ou continua preocupada? Continua. E é por isso que na nossa igreja a gente diz que a igreja, estando ela no céu, gloriosa, já com Jesus, e a igreja peregrina que está aqui na terra, andando para chegar lá, estão unidas. Estão unidas. Você está junto. Olha, você sabia que tem gente que acredita em Jesus lá na Índia? Acredita? Vocês sabiam que tem mais gente na Índia que acredita em Jesus do que aqui no Brasil? Mas tem. Eles têm uma porcentagem pequenininha, só que eles são 1 bilhão de pessoas. Não é? 1 bilhão de pessoas. Nós somos 20% da população deles, nem 20%.
Portanto, se eles tiverem 15%, eles já são mais que nós. E eles são 15%, 13% de cristãos. Gente, você conhece esses caras lá da Índia que são teus irmãos e estão no mesmo corpo que você? Eu não conheço nenhum, gente. Conheci um só, que foi o padre Rufus. Só ele, que era da Índia, que eu conheci, que seguia Jesus. Não conheci mais ninguém. Mas eu acredito, porque se eles estão na igreja, eles também estão aqui. A mesma coisa com a igreja celeste. Eu não preciso conhecer todos os santos que estão lá. Eu conheço alguns. Alguns que a igreja mostrou e contou. Olha, esse aqui, gente, não tem dúvida. Pega lá o tal do Santo Antônio, o povo brigando para arrancar um pedaço dele, teve que dividir o corpo dele no meio, um para ficar em Pádua, e o outro para ficar em, sei lá, qual é a outra cidade lá que ele era, Lisboa, não sei. Entendeu? E pior, a língua dele está lá ainda, em Roma. Quer dizer, os caras cortaram os pedaços dele, porque cada um queria ficar com um pedaço do santo, não é? Pois bem, aquele corpo lá não faz diferença nenhuma, ele já recebeu um novinho extraordinário. Mas estes que a igreja citou, eles estão trabalhando. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que estava trabalhando mais, que ela queria ir logo para trabalhar mais. Porque ela está no corpo, e o corpo é importante. E é por isso que a gente pede oração. Você pede oração para mim? Fala, vou pedir oração para o Sidney, que o Sidney tem uma oração boa. Muitas pessoas já falaram isso para mim, que acreditam que a minha oração é uma oração que Deus tem escutado. Glória a Deus. Mas eu garanto para vocês que a de São Francisco está melhor que a minha. A de São João Paulo II, a de Santo Inácio, a de Santa Teresa, a de Santa Rita. Por isso é que às vezes nós gastamos esse tempo para pedir a intercessão deles. E a gente deve pedir as dos santos que estão na terra e as dos santos que estão no céu. Ah, mas eu não consigo fazer essa oração. Então faz a novena. Tem gente que falou assim para mim, eu queria saber qual novena que é boa para cada coisa. Tem uma coisa engraçada. Vocês já viram aquela história de que quando a gente perde alguma coisa, a gente pede para o santo para achar? Você já fez isso? Deixa eu perguntar, você não acha ruim de eu perguntar? Que santo você pediu? Você pediu Salve Rainha. Eu já ouvi falar que tinha que pedir para Santa Clara. Olha lá, tá vendo? Para não chover. Manuel, fica. Eu quero mostrar para você, Manuel, e para todo mundo, que não importa o que dizem. Não importa o que dizem. Quer dizer, cada um... São Longuinho. Você nem sabe quem é São Longuinho. Quem é São Longuinho? Vocês sabem quem é São Longuinho? Alguns já sabem. São Longuinho é o São Longuines, que era o soldado que cravou a lança em Jesus. Mas nós já demos nome para Longuinho mesmo. Você deve estar imaginando que é um rapaz lá do sítio. Não é verdade? A gente não sabe, a gente acaba virando superstição, gente. Acaba virando uma coisa... E eu acho que Deus é tão amoroso que ele até a superstição, ele fala, vou relevar isso aqui. Mas eles estão trabalhando. Não existe um santo para as causas perdidas, gente. Não existe um santo para as coisas que você perdeu. Mas você pode pedir para os santos ajuda para achar as coisas. Só não precisa estar 3 pulinhos. Tá certo? Mas você pode pedir. Porque as pessoas vão criando superstição para as coisas. Mas os santos são intercessores. E peça para eles mesmo, aqueles que você tem mais, aquele que você se sente mais. Por exemplo, as mulheres grávidas, ou mulher que está com criança pequena, pede para a santa, aquela que morreu no Brasil, que era médica, que é a santa padroeira dos... Santa Giana. Santa Giana. Quer dizer, a gente é mais fácil porque ela viveu uma vida voltada para garantir a vida. Ela morreu para fazer nascer os filhos. E ela sabia tudo isso. Então a gente sente aquele pedido. Mas e se eu pedir para Santa Rita, ela não vai pedir para aquela grávida? Vai. Não vai? Então, na verdade, claro que as coisas podem ter alguma ligação. Eu vou pedir para São Carlos Acutis, porque eu estou pedindo pelo meu filho que tem 14 anos.
Então, eu vou pedir para um que ele se identifica, usar tênis, camisa de marca, qualquer uma lá e tal. Não é? Ótimo. Mas, para nós, o importante é entender. A intercessão tem poder porque nós estamos todos juntos, desculpa a palavra, Jesus, no mesmo balaio. Nós estamos tudo junto. Então, quando você está sofrendo, isso me prejudica. Então, eu vou rezar por você. E você vai rezar por mim. E eu vou pedir para aqueles que estão lá já no céu, rezar por nós também. E é por isso que esse mês dos milagres, nós vamos pedir a intercessão de todos eles e de nós todos aqui. E de todos os que estão nos acompanhando nas redes sociais. Vai ser um mês de rezar pelo milagre na vida dos outros que estão nesse grupo, ou que estão acompanhando esse grupo. Amém? Você vai rezar? Levanta a mão quem vai rezar. E eu ainda vou pedir ajuda do monte de santos, vocês vão ver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Só para encerrar, tivemos aí agora o dia de finados, que é uma festa muito forte da tradição mexicana, inclusive. E na tradição, tem os desenhos, tudo, eles falam, se você esquecer seus mortos, eles vão para o lugar ruim. Se você lembrar, eles vão para o lugar bom. Então, quando você é esquecido, você se perde. Superstição. Mas, se você não lembrar deles para rezar, os outros que não conviveram com eles vão lembrar menos que você. Por isso eu sempre faço lista de todos meus amigos, ou conhecidos, ou filhos de amigos que já foram dessa vida, estão na minha oração. E meus parentes, que não são poucos não, viu? São uma porção. Só nesse cemitério tem 21. 22 agora. Então tem bastante. Porque se eu não rezar, eu não sei quem vai rezar. Eu vou ser intercessor. Porque aqueles que não estão no céu, mas que de alguma maneira deram alguma resposta para Jesus, e eu não tenho como saber, porque pode ter sido na última hora, mesmo aqueles que não viveram na graça, podem ter dado uma resposta na última hora, no último minuto do suspiro. Só que aí esse certamente não vai direto para o céu, eu vou rezar por ele, para que Jesus faça, porque ele não pode fazer mais nada, ele não está mais na terra. Então nesse mês nós vamos estar rezando por tudo isso. Amém.